assunto é força, e quando a gente fala de treinamento, muito se remete aí a treinamento de força, as pessoas se aguçam em emoção quando ouvem falar de treinamento de força. A gente vai ter que entender, segundo as nossas regras que aqui estão, o que é a verdadeira definição de força. E aqui a gente tem que entender a força como uma vertente física. Dentro dessa vertente física, força seria uma entidade ou um fenômeno que ocorre quando dois corpos entram em contato. Vamos escrever aqui, dois corpos em contato. A partir do momento que esse fenômeno, que esses corpos entram em contato, surge um fenômeno que tem características de magnitude, sentido e direção. Logo, não podemos medir força eu vou colocar aqui entre aspas para destacar apenas pela capacidade de levantar mais peso. Vejam que, se eu for medir força por aí, eu estou falando de uma magnitude. Uma magnitude segue a fórmula física que depende de dois fatores: a massa e a aceleração que essa massa vai ter diante do contato dos corpos. Quando dois corpos se juntam, eu tenho duas massas atuantes e eu tenho a aceleração ou desaceleração de uma delas. Em contrapartida, a outra massa também pode acelerar ou desacelerar em proporções iguais, inversas, ou seja, a partir do momento que eu tenho massa e aceleração, eu formo uma quantidade de magnitude. Logo, força depende de duas vertentes, massa e também aceleração. O quanto de peso, o quanto de massa eu levanto não determina a força. Se eu não tiver associada a essa força a multiplicação de uma velocidade imposta ao corpo, eu posso estar achando que eu estou fazendo muita força por uma determinada estratégia de exercício, quando na verdade eu não estou fazendo essa força. Outra coisa interessante que a gente tira daqui é que, dependendo da especificidade, mais uma vez, da aplicação de força, eu vou precisar de mais aceleração diante de uma massa constante. Dentro de uma outra modalidade, já seria o inverso, a aceleração não é importante. Eu teria mesmo que vencer, por exemplo, numa prova de levantamento de peso, uma massa. Ou ainda eu posso ter um equilíbrio, as duas vertentes iguais, por exemplo, no caso de uma luta, onde eu vou me degladiar com um corpo que tem uma massa semelhante à minha. E movimentar esse corpo em alta velocidade é importante. Notem aqui, então, que se eu quiser treinar força, eu preciso pensar
em especificidade da aplicação de força. Eu preciso pensar no contato entre os corpos. Se eu não tiver contato, eu não consigo aplicar força. E a gente tem uma condição muito clássica aqui, por exemplo, uma restrição de movimentação de tornozelo durante a marcha, que faz com que eu tenha um descolamento precoce do meu pé no chão e, consequentemente, eu perco contato. Perdendo contato, eu perco força. E também os fatores técnicos. Se força faz menção a sentido e direção, se eu não tiver um fator técnico muito bem apurado nessa condição de aplicação de força, eu vou perder a minha habilidade de fazer força.